Tá querendo dirigir aqui na Europa e não tá querendo tomar multa acima de tudo? Então se prepara porque esse vídeo foi feito para você. Nós vamos te mostrar 8 dicas super importantes para você dirigir aqui na Europa com toda tranquilidade. E no final ainda vai ter um presente especial para os nossos inscritos. Falando nisso, você já é um? Fala pessoal, eu sou Giovanni Delgado, tudo beleza com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Em Terras Europeias e esse vídeo nós vamos falar para vocês 8 dicas super importantes para você dirigir aqui na Europa. Além do mais, para você não pagar multa e acima de tudo para você ter segurança na sua condução. A primeira dica que nós trazemos para vocês é: cinto de segurança no banco de trás é obrigatório. A multa é de 200 euros e 4 pontos na carteira. Só que um detalhe, a multa não vai para o condutor e sim para o passageiro. Então tem que ficar muito atento quando entrar alguma pessoa aí no teu carro e tudo mais. Dá aquele toque para ele, fala, ó, tem a questão da multa aí, então coloca o cinto. Além do mais, a segurança acima de tudo, né? Então por isso, sempre passageiros com cinto de segurança. Segunda dica que eu trago para vocês é sobre faixas de pedestres. Aqui você tem que respeitar, obviamente, né, as faixas de pedestre. Na verdade, em todo lugar deveria ser obrigatório respeitar. Só que aí entra um detalhe, aqui a multa é de 200 euros mais 4 pontos na carteira e eu vou deixar alguns exemplos daqui a pouco para vocês verem. Mas o principal ponto é, você tem que tomar muito cuidado com faixa de pedestre, porque caso você atropele alguém ali, você vai ter que se responsabilizar com os custos médicos daquela pessoa naquele momento, e se por um acaso ela leve isso para o resto da vida, você também vai ter que bancar essa pessoa. Então muita atenção nas faixas. Mas olha só esse exemplo que eu vou trazer aí para vocês. Bom, aqui nós temos o primeiro exemplo, que é aquele clássico, onde você para, né, tá dirigindo, você tem que parar porque simplesmente vai ter uma faixa de pedestre. Ali, obviamente, você tem que ficar muito atento a quem está vindo do lado direito e principalmente do lado esquerdo para você não causar ali um atropelamento, tá? Já no segundo exemplo, que é esse que está aparecendo para vocês, esse já é uma faixa de pedestre onde você vai ter um semáforo. Então ali já é um pouquinho mais fácil, porque você não tem a obrigatoriedade de parar, ok? Se você tiver com o semáforo aberto, você tem que passar, simplesmente parar quando estiver amarelo ou vermelho, obviamente. Já no exemplo anterior é obrigatório, você sempre tem que parar, tendo pedestre ali, você que indique ou que seja próximo, você sempre tem que se ligar para o carro. Se o cara falar não vou, aí você continua, entendeu? Outro ponto que você tem que prestar muita atenção também sobre a faixa de pedestre é que você nunca pode obstruir ela, tá? Sempre tem que deixar ela livre. Então se você estiver dirigindo, isso daí já é mais por questão de educação também, tá? Porque ali a faixa é para o pedestre ultrapassar ela, né, atravessar ela, e muitas vezes acontece dos motoristas obstruírem ela. Então assim, sempre que você estiver dirigindo, é um negócio legal você sempre deixar livre ela, tá? A terceira dica que eu trago para vocês é: tome muito cuidado com o ciclista, tá? Ciclista que ele vai ter a preferência sempre sobre os carros. Então, se você causar algum acidente com o ciclista ou se você não respeitar algumas regrinhas que eu vou te mostrar daqui a pouco, você corre risco também de tomar uma multa de 200 euros mais 4 pontos na tua carteira. Já quando você encontra um ciclista, tá, que ele esteja ali na sua frente, primeiro que você tem que respeitar é sempre a distância de 1,5 metro mínima para você poder manter dele. Se você estiver atrás, né, você vai manter essa distância. E aí é independente, se você está numa subida, como foi no meu caso aqui, se você está em uma descida, ou enfim, se é reta, se tem muito trânsito, se não tem, você tem que manter essa distância, tá? Para você ultrapassar ele, aí você já vai ter a questão de, obviamente, não estar vindo nada no sentido oposto, né? Nenhum carro no sentido oposto, e você vai fazer essa ultrapassagem sempre em baixa velocidade e mantendo 1,5 metro. Por quê? Se tiver um policial atrás de você, alguma coisa, e ele identificar que você fez isso em alta velocidade, que você causou um risco ao ciclista, ele também pode te multar, tá? Então sempre isso daí, manter 1,5 metro de distância, seja lateralmente ou de distanciamento no caso ali, quando você estiver atrás,
e sempre fazer ultrapassagem em baixa velocidade. E antes de continuar com as 8 dicas mais importantes para dirigir aqui na Europa, eu quero te convidar para se inscrever no canal, ativar as notificações e, claro, deixar o like nesse vídeo. É muito importante que você seja um inscrito porque, como você já viu, esse canal ele é totalmente dedicado a criar vídeos para ajudar as pessoas. E nós temos uma frequência muito grande de vídeos aqui no canal, afinal são 2 vídeos toda semana. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e, claro, deixa um comentário aqui, fala quando você está pensando em vir para a Europa, se você já dirigiu aqui, o que você pensa disso daí. É muito importante para a gente trocar uma ideia. A quarta dica que eu trago para vocês é a respeito de semáforos que estão intermitentes, vale? Então o que acontece? Muitas vezes você vai parar em um semáforo que ele está vermelho, seja lá, imagine uma rua aí de 3 faixas. Eu vou deixar um exemplo já, mas imagine aqui que você está em um semáforo que 2 à sua esquerda estão fechados, que é para você continuar. Mas o da direita, ele está intermitente, ou seja, você pode virar ali com atenção. Porém, o semáforo dos pedestres está verde. O que vai acontecer nisso? Se você for virar e tiver um pedestre, você tem que prestar muita atenção. Isso acontece muito aqui no centro de Corunha, tem vários assim, e perto desses semáforos sempre tem câmera. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa ali, ou se você não respeitar, muito provavelmente vai chegar uma multa para você. Aqui é o exemplo que eu dei para vocês ali, quando você vai virar à direita e tem ou que você vai reto, você está em um semáforo, né? Nesse caso aqui que eu estou mostrando era assim, era mão única, então eu tinha que parar ali, mas para virar à direita estava intermitente, ou seja, estava piscando, ou seja, eu poderia ir naquela direção e fazer a curva ali desde que com atenção, tá? Então isso daí acontece muito aqui, tá? Muitos casos em Corunha, lá na parte central mesmo, tem várias faixas que acontecem isso daí. E muitas vezes o que acontece? As pessoas vão ali, ficam olhando para o semáforo da frente, fica parado, e quando deveria estar cruzando, né? Se tivesse intermitente, verde, né? Também. E aí acontece que você fica parado lá, o que acontece? Vai tomar um buzinão, tá? Então de vez em quando. Então assim, sempre ficar atento porque, particularmente da onde eu vim, não tinha esse tipo de semáforo. Eu acredito que nas capitais, aí obviamente deve ter, tá? Mas muita gente vem no interior e tudo mais, então essa daqui é uma dica legal para vocês. A quinta dica é sobre estacionar em fila dupla. Na verdade, isso daí foi uma coisa que a gente estranhou muito aqui quando a gente chegou, mas que é totalmente comum. Não sei se na Espanha inteira é comum assim, mas aqui em La Coruña é absurdamente comum. Ou seja, muitas vezes você precisa ir no mercado, aí tem o estacionamento em 90 graus, ou tem os carros estacionados normais. O que você faz? Simplesmente para teu carro ali, liga o pisca-alerta e vai no mercado fazer tua compra rapidinho, ou vai no banco para sacar o dinheiro, enfim, vai fazer o que você precisa fazer, desde que seja rápido, obviamente, né? O que acontece é, na maioria das vezes, tá? Isso daí não vai te custar problema nenhum, tá? Mas é lógico que pode ser que às vezes você pegue algum policial aí que queira te multar e ele vai te multar, beleza? Mas assim, é muito comum isso acontecer aqui, é muito comum mesmo. Inclusive, eu tô deixando um vídeo aqui para vocês verem quão comum é isso. Sexta dica, muito importante para vocês, que muitas pessoas se esquecem. Aqui tem muitos túneis, e na maioria das vezes, pelo menos que eu vejo assim, quem tá chegando agora aqui, que vai dirigir uma coisa ou outra, não tem o costume de ligar os faróis dentro dos túneis. Isso daí dá multa, tá? Então sempre que você for entrar em um túnel, já presta atenção, ou passar embaixo de um viaduto, que seja alguma coisa meio longa, sempre vai ter uma placa com a luz alta ali, né? No caso, a luz para você ligar. Quando é permitido você andar com a luz apagada, vai ter uma interrogação na frente. Quando não for, que for obrigatório, vai ter somente a indicação que você tem que ligar a luz. Mas é muito importante você sempre estar atento a isso. E no modo geral, eu prefiro simplesmente sempre andar com a luz acesa, né? Ali os faróis acesos, seja de dia, né? E obviamente à noite. Então, dessa forma, eu acredito que eu não vou ter problema de esquecer em um detalhe ou outro ali e acabar correndo o risco de tomar uma multa. E agora a gente vai entrar aqui nas 2 últimas dicas finais e já eu vou trazer para vocês um presentinho muito especial que eu acredito que vai ajudar muito, mas muito mesmo, a todos aqueles que estão querendo vir dirigir aqui na Europa.
A sétima dica que eu trago para vocês, tá? Ela é o seguinte: tome muito cuidado quando você estiver dirigindo, porque obviamente todo lugar vai ter o seu limite de velocidade. Mas a maioria dos limites dentro de cidades geralmente é 30 ou 50 km, ou seja, uma velocidade que é muito fácil de você passar ela, né? E aí o que acontece? A fiscalização aqui, obviamente, você pode ter aí carros que estão caracterizados, mas existe uma grande maioria de carros, tá? Uma grande quantidade de carros que são camuflados, ou seja, uma via de 50, às vezes você está ali a 60, 65 por hora, alguma coisa, mas tem um carro atrás de você. Você nunca sabe se esse carro ele é da polícia ou não, tá? E eu já vi inúmeras vezes aqui os carros camuflados parando, os carros que estão em velocidade que não é permitida ou que estão fazendo alguma coisa que não é permitido para aquele lugar, parando e o policial descendo e autuando. Então assim, toma muito cuidado porque eu principalmente não vi isso muito no Brasil, né? Basicamente ali, sempre que eu via eram os carros caracterizados da polícia e tudo mais. E um detalhe muito grande, tá? Sempre toma cuidado com o radar, porque na verdade o radar ele tá pegando ali uma quantidade de um período, né? Um espaço que ele vai ter conseguir tirar foto e tudo mais. Só que aqui foi lançada uma lei, aqui na Espanha, tá? Foi lançada uma lei, eu não sei em outros países, mas aqui foi lançada uma lei que eles podem também te autuar com o helicóptero que tem aqui em Corunha e também com drone, tá? É lógico que tem as marcações dos lugares que os drones operam, mas o helicóptero não. O helicóptero às vezes está rodando e ele tá te pegando lá de cima numa velocidade que não pode. Então assim, toma muito cuidado. E acima de tudo, por questão de segurança, né? Sempre que você for andar, tenta respeitar o limite daquela via, porque aqui tem várias coisinhas que no Brasil não tem. Por exemplo, você vai pegar e tá numa via, tem a questão das faixas de pedestre que você tem que respeitar, tem locais que são preferenciais somente para entrada, somente para curva, então tem que tomar muitos cuidados aí que de repente a questão da velocidade ela vai influenciar totalmente entre você correr o risco de sofrer um acidente ou não, tá? Então pega essa dica aí que ela é muito importante mesmo. E a oitava dica que eu trago para vocês, essa daqui ela é muito especial, é para quem vai dirigir em autoestrada. Na verdade, sim, a não ser que você venha e fique preso dentro de uma cidade, você não vai pegar a autoestrada, mas na maioria das vezes você vai para algum lugar que você vai ter necessidade, tá? E aí entra uma coisa que assim que gera muito acidente, que você tem que tomar muita atenção, tá? É a questão de você ultrapassar os carros. Então, sempre você tem que se manter na via da direita, obviamente, tá? E aí, o que acontece? Imagina que tem 3 faixas, ok? Você tá na da direita. Mas tem um carro que tá na da esquerda que você vai, se você manter aquela velocidade, você vai ultrapassar ele. Isso é totalmente proibido, né? Obviamente, como no Brasil, você ultrapassar pela direita. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir para a faixa do meio, da faixa do meio você vai para a esquerda, ultrapassa ele e vai voltando. Só que nós no Brasil, muitas vezes temos o costume de ficar sempre na faixa da esquerda. Ali a gente ultrapassa um carro, continua, a gente fala, tô sem 120 aqui, não tem problema nenhum, tô no limite máximo. Isso aqui dá multa, tá? Você ficar na faixa da esquerda sempre dá multa, a não ser que você esteja fazendo uma ultrapassagem. Então, o lance é, ultrapassou? Volta para a faixa totalmente à sua direita. Se tiver 4, 5 faixas, vai para lá, entendeu? Para você evitar qualquer tipo de problema. Essa daí é uma dica muito importante. E agora a questão do bônus é, você sabe qual que é a diferença entre essa placa que está aparecendo aqui e esta placa? Então eu vou te contar a diferença delas bem agora. Essas duas placas inclusive geraram uma dúvida muito grande quando eu fui fazer a minha primeira viagem aqui na autoestrada. Porque nós fomos fazer a documentação da Késia, né, em outra cidade. E como eu já disse, era a primeira vez que eu estava dirigindo a autoestrada. E aí eu vi essa placa, que era quadrada no caso ali, né, com a velocidade toda pintada de azul. E eu não sabia, na verdade, se eu deveria andar acima, se eu deveria andar abaixo dela. E aí aconteceu que eu falei, não, vou passar exatamente na velocidade que está ali. No caso era a velocidade 90 km, passei nela. E todas as placas que tinha, eu ia passando isso, né? Porque tem o trecho que inicia e o trecho que termina, né? Então, aí eu fui fazendo a viagem inteira, assim. Só que às vezes tinha uns trechos grandes e eu tinha que ficar sempre naquela velocidade constante ali, porque eu tava meio zicado de não tomar multa. Então, já vai a dica para vocês aqui. Essa plaquinha aqui
da direita, no caso esquerda de vocês, ela é a redonda, ela é a velocidade mínima permitida, ok? Já a plaquinha aqui da esquerda, que é a quadrada, né, direita de vocês, é a placa da velocidade máxima aconselhada, ou seja, aqui você tem que andar sempre acima dessa velocidade, já aqui você tem que andar sempre abaixo. Aqui geralmente vai acontecer quando você está andando em cima de pontes, dentro de túneis, tá? Então sempre vai aparecer placas assim. Mas, para tirar todas as suas dúvidas, eu tô deixando aqui embaixo, tá? O primeiro comentário vai estar pinado aqui, um e-book que nós criamos com todas as placas que tem aqui para você poder entrar ali, conhecer esse material e tirar dúvida, tá? Acredito que isso daí vai ser muito, muito útil para quem tá vindo dirigir aqui. Só que a gente vai fazer um trato, tá? Quem for lá e baixar, por favor, deixa um comentário e fala, ó, isso daqui eu baixei, foi útil para mim. É sempre muito importante para a gente ter esse feedback de vocês e saber se aquele material está sendo útil, tá? Esse vídeo foi muito rapidinho, muito obrigado por você ter assistido. Não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, porque sempre tá tendo vídeo novo no canal, tá? Deixa o like e, claro, aqui do lado tem 2 vídeos para vocês sempre continuarem no canal assistindo nossos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!